Oi, hoje eu tô aqui para falar do Richard, de como foi a evolução dele, de como ele é como pessoa, de tudo que eu vivenciei, né, fazendo parte da família dele, né. Então, quando ele nasceu, né, ele é filho da minha prima e a gente tinha uma convivência com ele. E eu, como trabalhava na área da saúde, né, a gente percebeu algumas coisas que não se desenvolveriam como uma criança que não tivesse alguma alteração. Mas, com relação à minha prima, ela sempre foi uma guerreira. E eu uso ela como exemplo e uso ele como um exemplo. Por quê? Porque ela, percebendo essas alterações, ela foi atrás de recursos, né, que possibilitaram hoje ele ser o que ele é. Então, por mais que a medicina muitas vezes chegou para minha prima e falou para ela que ele não poderia alcançar certas conquistas, ele foi contra todas as expectativas da medicina. Mas por quê? Porque ele se empenhou e a minha prima sempre deu o suporte necessário. Apesar muitas vezes de não ter uma condição financeira, uma condição que propiciasse recursos para isso, ela nunca se abateu. Ela sempre lutou pelo seu filho. Hoje, eu trabalho na área da saúde, eu sou fonoaudióloga há praticamente 20 anos e hoje eu levo essa história para os meus pacientes. Eu lido com autistas e eu falo tudo que eles podem adquirir, se for trabalhado desde cedo, se for estimulado desde cedo, né? Então, o Richard sempre foi uma criança que ele tinha um lado social muito forte, ele tinha vínculos com todos os parentes, ele frequentava a casa de todos os parentes, ele era uma criança super amável, né? A família sempre acolheu por causa dessa disponibilidade dele, desse amor, desse carisma dele, né? Então, assim, ele frequentou a igreja, que para mim, ao meu ver também, por ser um lugar social com muitas pessoas, ele desenvolveu esse lado social também. Então, frequentou a Fundação Catarinense, que foi um suporte muito bom para ele, para a mãe dele, com profissionais super capacitados. Então a gente pôde ver a evolução dele dia a dia, né? Então, cada conquista do Richard é uma conquista nossa, é uma conquista porque a gente vê o que os profissionais, o que ele pode fazer. Então, assim, nunca deixe ninguém falar até onde você pode ir, porque só você sabe até onde você pode ir. Nunca deixe nenhum obstáculo fazer com que você não chegue aonde você quer chegar, porque obstáculos são feitos para serem transpostos. Então, nunca deixe se abater, porque o Richard é um exemplo que eu levo para a minha vida, sabe? Ele é um rapaz que ele tem a sua autonomia, ele é inteligentíssimo, é responsável, é amoroso, né? Tudo que achavam que ele não ia conquistar, ele conquistou. Então não tem limites para o Richard e não tem limites para ninguém. Então, o que eu levo para mim, o que eu levo para os pais dos meus pacientes é isso, é essa lição de vida. Você é o seu limite. O mundo não impõe limite.
Você é o seu limite, não importa onde você nasceu, não importa a tua situação financeira, não importa a tua deficiência, não importa se você tem alguma limitação, não importa. A limitação é você que coloca. Limite todos nós temos. Eu tenho o meu limite, você que está aí, você tem o seu. Limite todo mundo tem. Tem coisas que eu não consigo fazer. Eu falo, esse é o meu limite. Daqui eu não consigo passar. Mas nunca deixei ninguém colocar limite em mim. E o Richard também nunca deixou ninguém colocar limite nele. Todas as conquistas dele é mérito dele e da mãe dele. Porque uma mãe, eu sei porque eu sou mãe. E hoje em dia eu não concordo com ninguém que fale que ai, meu filho é assim ou assado. A mãe, a educação de uma mãe ou de um pai é 90% de um filho. Ele tem a personalidade dele. Mas se você está do lado dele, se você apoia ele, se você ama com limites, porque o amor, ele impõe limites. Você não quer que seu filho cresça para ser um ninguém. Você quer que seu filho cresça para ser alguém. Então você tem que dar limites para ele, para saber o que ele pode fazer, o que ele não pode. Não aonde ele pode chegar. Oi, meu nome é Bruna, eu sou amiga do Richard. Nossa amizade começou lá na infância, quando a gente era bem pequenininhos. E eu sempre fui muito amiga dele. E eu posso dizer que eu passei a maior parte da minha infância junto com ele. Porque a gente sempre frequentou muito a casa um do outro, brincava muito junto, não se desgrudava. E o Richard, apesar da dificuldade dele, eu nunca foi um empecilho pra gente poder se relacionar. Eu sempre me relacionei muito bem com ele. E no bairro, ele tinha poucas crianças como amigos, porque as crianças tinham muito preconceito. E o Richard, ainda quando criança, não conseguia falar muita coisa, falava pouquíssimas coisas. Na verdade, ele emitia mais era sons. E quem entendia poucas coisas que ele falava era a mãe dele. E ele começou a falar depois que ele frequentou a Fundação Catarinense. Então o mérito é da mãe dele também, porque ela que foi em busca desses recursos. Depois que o Richard foi para a fundação, ele só evoluiu, ele evoluiu muito. E ele sempre foi muito inteligente, ele gostava muito de pintar quadros, de ônibus, ele era apaixonado por fotografia. E o Richard, ele é muito especial para mim. Oi, meu nome é Kelly, eu sou amiga do Richard desde 2010, faz aproximadamente 8 anos. E desde que eu conheci ele, eu percebi que ele era uma pessoa bem comunicativa, assim. Eu conheci ele na igreja e depois, com o tempo, comecei a me aproximar da família dele, jogar, enfim, fazer outros tipos de interações, né? E conversando com a família dele, com a mãe dele principalmente, que sempre acompanhou ele muito nessa jornada, conversando com ela, ela me explicou assim sobre o problema dele, sobre as dificuldades que ele enfrentava, o preconceito das pessoas, enfim. E depois de algum tempo, né, eu também comecei a querer saber mais sobre o autismo, né, conhecer melhor sobre o problema, porque a gente ouve muito falar em televisão, enfim, mas a gente não vai atrás das informações, né? E comigo foi diferente, me despertou um interesse em me buscar as informações, saber melhor sobre isso. E, enfim, e o que eu pude concluir é que o Richard, na verdade, pra mim, ele não é como se ele não tivesse nenhum problema, sendo bem sincera. Porque pra mim é uma coisa que só afetou mesmo a voz dele, porque ele tem, dá pra ver que ele tem um poder cognitivo muito grande, ele tem uma capacidade de desenvolver pensamentos muito rápido, às vezes até mais rápido do que eu. E não sei, é uma coisa, diferente.
E é um diferente, uma coisa boa, sabe? Eu queria que as pessoas pudessem ver o quanto que eles são diferentes no sentido de o amor que eles têm é diferente, sabe? Eles conseguem transparecer isso com uma facilidade muito grande que a gente deveria aprender com eles, na verdade. Bem, eu me chamo Ismael, sou amigo do Richard há mais ou menos uns 19 a 20 anos, né? Eu conheço ele entre o ano de 1998 e 1999, né? Na época que ele estava na fundação. Então, assim, eu já ia na casa dele, talvez até um pouco antes, porque o meu irmão era bem amigo do irmão dele, né? E aí depois eu também fiquei bem amigo do irmão dele, o Anderson, no caso, né? O irmão do Richard. E aí eu comecei a frequentar a casa dele e tal, né? E aí eu virei bastante amigo dele, ele já estava na fundação, até na época da fundação a gente brincava muito, eu ia lá para casa dele, eu estudava de manhã no caso, né? E à tarde eu ia lá para casa dele para nós brincarmos, né? A gente brincava de carrinho, brincava de ônibus, a gente brincava de bastante coisa, assim, né? E na época ele era uma pessoa, assim, ó, no meu ponto de vista, quanto ao problema dele, ele era uma pessoa normal, né? Eu via por essa parte assim, né? Ele era uma pessoa normal, assim, só tinha um problema, assim, vamos dizer, um distúrbio na voz, né? Ele era uma pessoa normal, assim, no meu ponto de vista. E, assim, muita gente me perguntava, pô, aquele menino, como é que tu brinca com ele, que não entende nada do que ele fala, né? Como é que tu anda com ele, né? Essas coisas assim, muita gente perguntava, até principalmente a minha mãe, né? O pessoal aqui de casa comentava assim, me questionava quanto a isso, né? Pô, como é que aquele menino fala assim, tu entende tudo, né? Então, mas assim, era engraçado, eu conseguia entender tudo que ele falava. Então, assim, a gente brincava, assim, normal, andava junto, né? Eu digo assim, andava junto no sentido de estar na casa dele, porque a mãe dele era uma pessoa que não deixava muito ele sair da casa dele, né? Só quando ela saía, né? Quando ela estava junto ou quando ele saía, porque ele era pequeno, né? Nessa época, né? Eu também era pequeno, ninguém era de maior para chegar a sair num lugar, comer junto, coisas assim, né? Só na casa dele mesmo, né? No caso. E na casa dele eu era sempre bem-vindo, a Rose me tratava muito bem. O vô dele, né, o falecido vô dele, me tratava super bem também. Então, assim, eu era super bem-vindo na casa dele. E, assim, eu brincava muito com ele, assim, durante essa época que ele era pequeno. Eu brincava muito com ele, a gente, como eu tinha falado anteriormente, a gente brincava de carrinho, brincava de ônibus, que é a maior paixão dele até hoje, né? A gente brincava em volta do terreno lá. Eu tinha um caminhão de madeira, eu brincava, a gente amarrava a corda, um puxando aí ele brincava com um ônibus, ele amarrava a corda no ônibus, né, a cordinha, né, aquela brincadeira bem antiga que todo mundo brincava de puxar o carrinho, um ônibus. Aí a gente brincava em volta do terreno, e sempre as brincadeiras era assim, o mais realidade possível, né, mesmo ele tendo esse problema, ele era uma pessoa super esperta. Né? Ele é uma pessoa muito esperta, então a gente brincava com ele assim, meio que até às vezes na brincadeira a pessoa tentava trapacear, ele sabia que a pessoa estava trapaceando, né? Não era uma pessoa, vamos dizer assim, o problema dele dava assim a entender, ou ele, né? Mesmo assim, com o problema dele, ele é uma pessoa esperta, não dava meio que, vamos dizer, trapacear ele. Né? Ele entendia tudo e o que a gente brincava sempre foi assim, uma coisa mais possível da realidade, tudo que a gente fazia, né? Para a brincadeira ser melhor e pelo que, né? Do que a gente sabia, assim, vamos dizer, né? E também assim, na época que ele era menor, assim, que a gente brincava, a mãe dele não deixava ele brincar muito com o pessoal daqui do bairro, né? Com os guris daqui do bairro. Tanto que aqui, né? Pessoal, muitos guris do bairro, né, já são aqueles guris mais desleixados, são aqueles meninos que às vezes já rouba, né, já faz uma coisa mais, né, mais
assim, diferente, não era bem o que a gente fazia, né? Que a gente brincava tudo direitinho, a gente era direitinho, assim, nas coisas, né? Então, eu brincava mais com ele, gostava de brincar muito com ele, sempre foi meu amigo, um grande amigo, né? E quando ia uns meninos lá na casa dele, nessa época, muitos dos meninos até roubavam o carrinho dele, né? Sem ele saber, sem ele às vezes, vou lá dentro, mãe, tomar uma água, alguma coisa assim. Aí os meninos ficavam lá na rua brincando com os carrinhos dele, coisa assim. Os meninos roubavam o carrinho dele, coisas assim desse tipo, né? Até uma vez, fui tirar satisfação com o menino, como eu gostava muito dele. O Richard veio me dizer que o menino tinha roubado os carrinhos dele. Eu fui lá tirar satisfação com o menino e peguei os carrinhos de novo dele, né? Recuperei os carrinhos e devolvi para ele de volta, né? E depois ele na adolescência, até hoje a gente somos grandes amigos. Ele continua sempre sendo a mesma pessoa, amiga, e sempre que eu preciso dele, ele sempre está ali para me ajudar, né, até hoje. E aí depois na adolescência a gente continuou tendo sempre contato, ia na casa dele, pegava filme com ele emprestado, ele sempre às vezes pegava filme também comigo emprestado, a gente sempre tá conversando, sempre junto, só que aí já foi uma parte que ele já tava mais conversando com guria, aqueles namoros pela internet, essas coisas assim, né, que aí já chega a era da internet, né. Aí ele conversando com muita gente pela internet, eu também conversava com ele quando ele estava na casa dele, eu estava na minha. Coisas desse tipo. Até hoje a gente é assim, né? Só que hoje em dia já tem a era mais do celular, né? E até hoje a gente anda junto, né? Conversa, brinca junto, assim, conversa, de brincar assim, né? E ele sempre, né? Tira foto, trabalha com essa parte de fotos, já fez vários trabalhos para mim. Mas assim, enquanto a pessoa, ele é uma pessoa assim, uma pessoa super espetacular. Eu não vejo nada assim muita gente pode achar, porque o Richard tem problema, tem autismo. Assim, eu vejo no meu ponto de vista, o autismo dele é só na voz. Porque ele, quanto a pessoa, ele é uma pessoa super especial, assim. Não digo especial pelo problema dele, eu digo pelo carisma que ele tem, pela pessoa que ele é. Ele sempre está ali. É uma pessoa sempre que está ali para servir. Vamos dizer assim, Richard, chega aí na minha casa, porque, né, no caso eu tenho banda, eu tenho um home studio na minha casa. Ele já foi cobrir evento no qual eu toquei, foi tirar foto, foi filmar. Então assim, ele é uma pessoa que está sempre preparada, né? Richard, vamos lá, pode ir lá tirar uma foto da minha banda, pode gravar um vídeo lá da minha banda, um clipe, a gente pode, né, ver tudo direitinho. Ele sempre está pronto para o que der e vier. Não é aquela pessoa que, né, vamos dizer, tem muitas pessoas que se relaxa, coisa, não. Ele é uma pessoa super especial, tá pronta para tudo, né? É uma pessoa super amiga. Então, assim, já somos amigos há no máximo aí 20 anos, 19 anos nessa faixa aí, né? Então, o que eu tenho para falar é isso. O Richard é uma pessoa super especial comigo, né? E a gente são grandes amigos até hoje, né? Então, o que eu tenho para falar é isso aí.